Bom, senhoras e senhores, meu nome é Guilherme Correia, eu sou o coordenador geral de tecnologias digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma honra recebê-los aqui nessa sessão e vamos ter a oportunidade de conhecer mais a fundo um estudo e um mapeamento que foi feito de forma conjunta pela União Europeia e pelo Brasil, por meio de experts contratados, e vai ser uma excelente oportunidade da gente conhecer a fundo os ecossistemas de semicondutores, tanto do Brasil quanto da União Europeia. Vamos ter uma saudação inicial aqui da senhora Maria Buzdogan, conselheira da União Europeia no Brasil, e do senhor Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por favor. Maria, você... Muito obrigada, Guilherme, e boa tarde. Por agora. Secretário Henrique Miguel, senhoras e senhores, em nome da delegação da União Europeia no Brasil, é um prazer abrir este evento que aborda um tema muito oportuno, interessante e relevante tanto para a União Europeia quanto para o Brasil. Tema que aborda as oportunidades de cooperação bilateral no nosso mercado de semicondutores e cadeias de valor relacionadas. Como todos sabemos, os semicondutores, também conhecidos como chips, são a base de todos os produtos eletrônicos. Desempenham um papel central nas nossas economias modernas e na nossa vida cotidiana. Os chips sustentam a transformação digital e são essenciais para todas as indústrias, como a indústria automóvel, comunicações, processamento de dados, espaço, defesa, dispositivos inteligentes e jogos, para citar alguns. A recente escassez global de chips perturbou as cadeias de abastecimento, causou escassez de produtos que vão desde automóveis a dispositivos médicos e, em alguns casos, até forçou um encerramento de fábricas. Para enfrentar tais desafios, a Comissão Europeia lançou uma estratégia europeia de chips para criar um ecossistema europeu de semicondutores de ponta, tendo em conta as capacidades de produção, rede, pesquisa e inovação da União Europeia. A Lei Europeia dos Chips, Chips Act, é o novo pacote legislativo com o qual a Comissão Europeia procura fortalecer o ecossistema de semicondutores e enfrentar a escassez de chips e semicondutores que o mercado internacional registra há vários anos. É um passo fundamental para garantir a soberania tecnológica da Europa e o cumprimento com seu objetivo da década digital de duplicar a sua cota de mercado global em semicondutores para 20%. Conseguirá isso concentrando-se em 5 objetivos estratégicos. Primeiro, reforçar a pesquisa e a liderança tecnológica. Segundo, construir e reforçar a capacidade da Europa para inovar na concepção, manufatura e embalagem de chips avançados. Terceiro, implementar um quadro adequado de chips, adequado para aumentar a produção até 2030. Quarto, abordar a escassez de competência e atrair novos talentos. E último, desenvolver uma compreensão aprofundada das cadeias globais de fornecimento de semicondutores. No total, mais de 43 bilhões de euros de investimento apoiarão a lei dos chips até 2030, o que será, em grande parte, compensado pelo investimento privado a longo prazo. Vemos que no Brasil, o governo brasileiro também tem encorajado bastante o setor desde o início dos anos 2000, através de diferentes políticas de incentivo e também com a cooperação internacional.
Nesse sentido, a delegação da União Europeia no Brasil e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação decidirão realizar um projeto financiado pela União Europeia por meio do Instrumento de Apoio aos Diálogos União Europeia-Brasil, com o objetivo de fortalecer a parceria estratégica no setor de semicondutores e facilitar ações conjuntas e criar oportunidades bilaterais nas áreas de comércio, pesquisa e desenvolvimento, assim como na formação de recursos humanos no setor de semicondutores. O projeto incluiu 3 atividades principais. Estudo técnico, com a participação de 2 especialistas, um europeu e um brasileiro, para mapear e analisar todo o mercado de semicondutores dos 2 lados do Atlântico. Segundo, a organização de apresentação pública conjunta desse estudo. E terceiro, uma missão à Europa de 1 semana para um grupo de até 5 pessoas do lado brasileiro que terem a oportunidade de se reunirem com autoridades da Comissão Europeia e dos Estados-membros e trocarem experiência e melhores práticas em comércio e marcos regulatórios do setor de semicondutores. O estudo técnico será apresentado hoje aqui para você pelos professores Gabriel Krien e Jacobus Swart. Eles nos apresentarão uma série de recomendações que com certeza irão enriquecer o debate sobre as melhores estratégias para os 2 lados, na promoção da inovação e do mercado de semicondutores. Do lado europeu, consideramos os resultados do estudo extremamente valiosos e esperamos que, no final da apresentação de hoje, você concorde com a nossa avaliação. A ideia é promover uma cooperação técnica, institucional e empresarial neste setor. E nesse contexto, eu gostaria de mencionar que, em nível bilateral, a União Europeia e o Brasil têm trabalhado em conjunto no desenvolvimento dos respectivos ecossistemas digitais desde o estabelecimento de sua parceria estratégica em 2007. Nosso forte relacionamento é baseado em um diálogo anual sobre a sociedade da informação e a economia digital, que representa um exemplo de colaboração frutífera e eficaz na transformação digital. Já vamos ao final deste ano para a 12ª edição desse diálogo. Temos também uma reunião anual de alto nível sobre a pesquisa e inovação, e que esse ano acontecerá em dezembro em Brasília, no Itamaraty. Para concluir, agradeço muito, em nome da União Europeia, aos professores Gabriel Krien e Jacobus Swart, que fizeram um excelente trabalho, bem como o instrumento de apoio aos diálogos União Europeia-Brasil, particularmente a Noélia e também a Ernesto, que coordenam este projeto desde o início junto com a nossa embaixada, cuidando dos aspectos técnicos e administrativos. E, claro, não poderia deixar de agradecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na pessoa do secretário Henrique Miguel e também a Guilherme Correa, aqui presente, por ser um parceiro tão importante e já de longa data para a Comissão Europeia. Obrigada pela atenção a todos e obrigada também a Conexis e Teletime por nos darem a oportunidade de apresentar este estudo num evento tão importante como o painel Telebrasil. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Maria. Excelentes palavras. Vamos ouvir agora o secretário Henrique Miguel. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui ao Telebrasil pelo espaço que nos proporciona de apresentar esse estudo, que foi muito bem apresentado inicialmente, né? Uma apresentação inicial pela conselheira Maria Gzurban, da União Europeia, a quem eu agradeço imensamente, a toda a equipe, a Noélia e os demais representantes da União Europeia que estiveram aqui conosco, e aos especialistas, aos pesquisadores que trabalharam durante aproximadamente 1 ano, né, Guilherme? Aqui com o NCTI, com a equipe, né, para avaliarmos o segmento de semicondutores no lado Europa e aqui no Brasil. A nossa equipe, o Guilherme com nossos colegas lá do Ministério, também interagiram bastante
em relação ao estudo e a utilização desse estudo como, podemos assim dizer, trazendo diretrizes por meio das recomendações que nós teremos oportunidade de utilizar na elaboração de novas medidas para um programa brasileiro de semicondutores que entrará numa nova fase, numa nova etapa. A pandemia e os fatos que sucederam mais recentemente trouxeram um impacto muito grande, não só no segmento de TICs, mas em vários segmentos industriais, como já foi aqui comentado, e os senhores têm conhecimento, foram afetados pela crise de semicondutores, a carência, né, de componentes globalmente, a desestruturação da cadeia produtiva e, por outro lado, a demanda crescente por novos dispositivos que não só evoluem quanto à sua capacidade de processamento, de desempenho, mas também quanto à sua integração. Então, os desafios realmente são muito grandes. E dentro das medidas que já realizamos nos últimos anos, buscar a parceria, logo após o anúncio dos investimentos da União Europeia nesse segmento, nos pareceu bastante importante. E aí praticamente lançamos um desafio, né, para a equipe aqui da União Europeia, dentro do diálogo digital que temos, e incluímos esse tema para ser avaliados por ambas as partes, né, no caso o Brasil, junto com os representantes da União Europeia. Então, eu reputo que foi um estudo realmente de sucesso, as recomendações são muito claras, muito objetivas, o mapeamento, principalmente do lado brasileiro, foi atualizado e também nos trouxeram importantes informações sobre a União Europeia e seu plano de ação para os próximos anos. Bom, o trabalho continuará, nós teremos oportunidade de realizar missões e vamos também propor o estabelecimento futuramente de ações de cooperação. Cooperação não só na área de treinamento, de capacitação de recursos humanos, atividades conjuntas de P&D, mas também a busca por investimentos em ambos os lados, né? Investimentos com a participação de investidores brasileiros e investimento também, né, pelo lado europeu, empresas europeias que estão realmente bastante agressivas sobre todos os aspectos, industrialmente, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de estratégia para os próximos anos. Então, na minha avaliação, nós identificamos aí oportunidades realmente de colaboração proximamente. Mas, bom, a ideia agora é o painel, né? São as apresentações. Então, eu já saúdo aqui o professor Jacobos, o professor Gabriel, o Bertuzzo, que vai participar também, o Lucas, e desejo a todos aqui um bom evento, não só nessa sessão, mas em todo o evento aqui promovido pelo Teletime. Muito obrigado, gente. Tenham boas reuniões aqui. Obrigado, secretário Henrique Miguel. Podem ficar à vontade, se acomodarem. Agradeço mais uma vez. Eu vou agora dar início ao painel propriamente dito, chamando aqui ao palco o professor Gabriel Crean, please. Professor Jacobos, por favor. Nosso amigo diretor do Instituto Eldorado, José Bertuzzo, por favor. E o consultor da Arco Advice, Lucas de Aragão, por favor. Bom, a ideia é que agora a gente assista uma apresentação, que é justamente um resumo desse estudo que foi feito em conjunto pelos dois experts. E essa apresentação vai ser feita pelos dois, pelo professor Gabriel e pelo professor Jacobos. Na sequência, a gente vai dar a palavra para os demais painelistas tecerem comentários sobre a apresentação. Na sequência, a gente abre para perguntas, tá, da plateia. E depois fazemos os comentários e as considerações finais. Ok? Então, vamos dar início. Quem vai começar? Professor Gabriel?
Gabriel, please. The floor is yours. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will speak in English, unfortunately. I did offer to speak in Irish, but they said English would be better. So it's a great honor to be here today with Professor Schwartz. We spent the last year working very closely with the European Union delegation to Brazil and with the ministry under the guidance of Secretary Miguel. And I think what has come out is a very interesting report that we'd like to share with you today. The launch of the report was very timely. One could not imagine how timely, because the world has changed. The world has changed beyond all recognition. Okay, today we face a situation that would have been very difficult to imagine some time before. Secretary Miguel mentioned COVID. Our supply chains have been completely disrupted. Our supply chains remain disrupted in many instances. We are in the middle of a geopolitical realignment, to be polite. It causes immense pressures on the European Union from all sides. We are in the middle of the sandwich that is there. And I think also for many other countries, we all need now to look and see what can we do, how can we assure our own strategic autonomy, and how can we also work with like-minded partners. And I think that was very well said during the recent visit by the President of the European Commission, President von der Leyen, who stated that we all have to de-risk our supply chains. We all have to look and work with reliable partners, with friends, and I think that's what you've heard also from the two distinguished speakers before me. And likewise, your President of Brazil, who has asked for a focus also on establishing an effective partnership in semiconductors. So we couldn't have asked for a better introduction to the study, and it's really very timely. And now we'd like to share with you what is in that study, which will become rapidly available. This report is structured into 4 chapters, looking at the global semiconductor landscape. Really, where is Brazil and the European Union present? Where are we not present? The mapping then of the Brazilian and European Union semiconductor industry and research landscape. We'll only share some brief details here, but it is detailed in the report. A review of semiconductor sector policy instruments at Brazilian and European Union level. Councillor Buzdegan has mentioned the European Chips Act. It mobilizes over 40 billion euro directly and hundreds of billions in leveraged monies behind that. It's already changing the complete landscape in the European Union. We'll show you some examples. And so that review is presented with many references. And finally, we will present recommended policy actions. Okay. First of all, the global semiconductor manufacturing landscape. The key takeaways that we've seen from this report were that, of course, semiconductor supply and demand is not regionally balanced. This is something we'll all have to look towards, because it becomes increasingly difficult to achieve this balance, as we said. Secondly, the global assembly, test and packaging industry is still heavily concentrated in Asia. And this is a big risk for Europe. Brazil is better positioned in that regard, but Europe is now catching up very, very fast. So we'll share that with you as well. And lastly, we looked at growth in the semiconductor market and where can we work closely together.
And we can see that growth is driven by the automotive industry. Of course, we are here today at the Tele-Brazil Summit. It's driven by data and telecoms, and it's also driven by computing and data storage, perhaps less in our control. The European Union, on our side, we believe are exceptionally strong in automotive and comms. And this is where we worked with Professor Jacobus also to see where there could be very good connections. And also there are key European players present here in Brazil, and we've seen that in the stands outside. Okay, we've mentioned that the supply and demand is not regionally balanced. What you can see here is the supply from Europe, China, US. You can see that 50% of the semiconductor supply is delivered from those countries. But the demand from those countries is over 75%. In fact, in Europe is particularly ill-balanced. We deliver 10% of that supply, and we have a far greater demand, similar to the US. So we need to move forward. And what you could see as well is that the global semiconductor manufacturing capability at very small dimensions, very advanced nodes, is essentially restricted to a few geographies. Again, that is changing. If we came here next year, you would see Europe there on the map with 2 different large facilities. So it's a rapidly changing landscape. Unlike the slides. Okay, so here you can see the growth in the semiconductor market. You can see the 3 main application sectors. On the bottom, computing and data storage, wireless communications, telecommunications, and automotive. And you can see here that those 3 together represent a very big opportunity for all of us. And this is what we focused in on. In fact, we focused in on communications and on automotive to highlight where there are opportunities for our partnerships. Okay. Again, to emphasize test and packaging, this is an area that I believe we all have to address. It will be key to have a full supply chain, both in Brazil and in the European Union, and I believe we can partner there very well indeed. The European Union share is currently less than 5%, but we'll show you how we are addressing that situation very aggressively over the last months. And again, I mentioned the automotive semiconductor supply chain. And on the European side, you can see that here we are very well positioned. We have foundries such as Global Foundries in Dresden. We have key players in power semiconductors, Infineon, ST, NXP, and others. And all of these companies are now ramping up production capability very fast. As you move to tier 1 suppliers, companies like Bosch and others, and finally when you get to the OEMs, there Europe is extremely well present, and you see all of the major OEMs that you know very well here in Brazil. So we have tried to identify, looking at the semiconductor supply chain partners that would fit very well in this scenario. So the mapping of the Brazilian and EU semiconductor industry and research actors along the supply chain. Actually, this was one of the objectives. To approach this, it takes a certain degree of reflection. Many people are mapping actors all across the world. This was a mapping of the EU semiconductor supply chain carried out by the Financial Times. What we decided to do in our case was something very different. We decided to work within the framework that was defined by the EU Chips Act, and the EU Chips Act segmented
The EU Chips Act segmented the semiconductor supply chain into these blocks, and we worked with those segments. So we looked at actors both on the Brazilian and on the European side in IP and electronic design, in chip design, in raw materials, manufacturing equipment, assembly and test, OEMs, and of course all this supported by R&D. And Professor Schwartz will take you through that now. So continuing the presentation, the mapping is done according to these blocks. And so starting here with the IP and design. First I present Europe and then Brazil. So in Europe you see you have a list of companies doing IP development and electronic design. So these are main players, but there are, and here you see also the country and if they are small, medium, or large enterprises. So in Brazil, we grouped both together, IC design and IP. So we have 8 companies. 2 companies, the top one, Cadence, and the bottom one, Silvaco, are developing tools for design, electronic design, but they also design IPs, so they do also IP design. And the others are pure IC designers. So there are 2 Brazilians and others based with headquarters in other countries. Interesting to see, we have in these companies a total of more than 500 designers, engineers. For materials, the block of raw materials and equipment, just the supply of materials. There are many companies providing materials in Europe. I know I use wafers from Soitec, but there are the other companies too, and where they are located. Raw materials. In Brazil, we are third in size of production of silicon. So all the chips are made on silicon, at least more than 98%. And Brazil, we are the third. Take care, this is not a linear scale, so China is far more, has much more larger production. Oh, I am speaking in English. I forgot. Do I continue? Or I switch to Portuguese. I think it will be faster. Yeah, and we are short of time. Yeah. Falamos português, não esquece. Mas o Brasil produz silício é grau metalúrgico, não é grau eletrônico necessário para fazer wafer. Então tem uma próxima fase que é feita no exterior, que é purificar esse silício e fazer wafers. Nós só temos a matéria-prima, né? Corrigindo o anterior. Equipamentos. Tem uma grande lista de empresas na Europa que fazem equipamentos. No topo você vê a ASML, na Holanda, né, que é uma das maiores, e que está também nessa briga entre países, né, porque eles são proibidos de exportar a máquina mais avançada de litografia para a China, né. Então, e a única que faz essas máquinas mais avançadas. Então, a Europa está muito bem posicionada em termos de equipamentos. No Brasil, a gente não produzimos equipamentos para manufatura. Em produção de wafers processados, né, com chips, tem várias empresas na Europa.
EMS, X-FAB, Infineon, ST, Bosch, Semicron e outros, que também indica para que aplicações, né? E tem, devido ao Chip Act, né, a lei de chip, eles já anunciaram várias novas iniciativas na Europa, né? Você vê Intel, ST, Wolfspeed, Infineon, Global Foundries e ST Microelectronics, né? Cada um num ramo, né, num setor específico. No Brasil, nós temos 4 empresas que fabricam, entre aspas, silício, wafers, Seitec, que foi desmantelado e está sendo reerguido agora, né? Uma empresa estatal. A Unitec, que começou a implantar a fábrica, mas parou. Semicron, né, que continua, que faz dispositivos de potência. E Lumentum, que faz produtos de fotônica. E temos 2 empresas que fazem solar, energia solar, BID, que faz painéis, e a Sunio, que faz fotovoltaicos orgânicos. Aqui são as de packaging, tem várias empresas na Europa fazendo packaging. Destas, entendo que a Amcor é a maior, mais importante, mas as outras fazem específicos, tem várias. E também, novamente, pelo Chip Act, tem várias iniciativas e planos anunciados de expansão de novas fábricas. Amcor com Global Foundries, Intel, né, e assim por diante. Eu estou passando rápido pelo tempo. E no Brasil nós temos 5 empresas que fazem packaging avançado, sobretudo memória, mas também alguns outros produtos estão localizados. Então, temos uma delas é brasileira, né, Brasil Componentes, do grupo Multi, e as outras, né, do exterior. E eles também empregam mais de 500 engenheiros e mais de 1.000 empregados, com vendas da ordem de perto de $1 bilhão. E eles são chamados como um maior hub fora da Ásia, em termos de grupo de empresas de produção de memórias, né, de packaging avançado. R&D temos, primeiramente, eles estão na Europa, tem uma associação das RTOs, que são os centros de pesquisa, são mais de 350, se nota no topo, né, o IMEC da Bélgica para semicondutores, mas tem outros como LETI na França e tem vários na Alemanha e assim por diante. Então, muitas dessas trabalham também com semicondutores. No Brasil temos alguns RTOs, alguns do Ministério, 3 aqui são do Ministério e outros são privados, localizados em diferentes áreas, né, no país. E temos também várias universidades com laboratórios de microfabricação, né, listados aqui, e muitos deles trabalhando em parcerias com a rede INCT. São várias redes aqui mostradas. Mas, fora isso, temos também um grande número de universidades que formam pessoas e fazem trabalho de pesquisa em projeto de CI. Nós temos, pela SB Micro, um programa com financiamento do Ministério que financia esse tipo de trabalho, com 40 universidades atuando nessa área de design. Tá? E eles, somando professores e alunos já mais avançados de doutorado, se tem mais uns 500 especialistas em design. I think it went. Então, o próximo item, isso foi mapeamento de forma resumida.
E depois também fizemos um levantamento das ferramentas, né, dos instrumentos de política para desenvolvimento de semicondutores. Eu vou passar primeiramente um slide que é sobre o Brasil. Temos essas leis que fortalecem, né, as atividades de semicondutores. A primeira é específica para semicondutores e as demais também dão oportunidade e apoio a semicondutores de forma indireta, né? Com isso, by this, I hand over again to Gabriel to tell the end of the story. Thank you. As you will have seen, the European semiconductor landscape is being changed completely. The number of initiatives in the past year has exceeded all imagination. You've seen in microelectronic manufacturing, some of the companies that have launched new fabrication plants in Italy, in France, in Germany, around Europe. You'll have seen the announcements from Intel, the construction of 2 plants in Saxony. You will probably hear announcements from TSMC in the very near future as well. And then in the power electronics area, you've seen Infineon, ST, all these companies moving fast. The same on the packaging side. Europe had, as you've seen, very little capability in packaging. You now see Amcor, which is the largest operator in the Far East, is expanding from hundreds of people to thousands in a new plant in Porto in Portugal. You've seen Intel is building a 4 billion packaging facility in Poland. All this is facilitated by the European Chips Act and by a special instrument which is called the Important Project of Common European Interest. There are examples in the report. That instrument allows us to address a particular situation in Europe which is linked with state aid rules. European state aid rules were designed for a time when the competition was internal, not as it is today, external. So the IPCEI is a new tool that allows us to, let's say, bypass some of the handicaps of a treaty that goes back over 50 years. There is also the Recovery and Resilience Fund, which was set up after COVID, which has pumped hundreds of billions across the EU member states, literally hundreds of billions. You'll see in the report examples of the use of that fund. In Italy, for example, in Catania, in Sicily. Sicily has used this Recovery and Resilience Fund to create a new manufacturing facility in silicon carbide for power electronics. R&D programs such as the joint undertakings, our partnerships between industry, the European Commission and the member states, they move very fast. The budgets can be allocated very quickly and new initiatives can be launched immediately. And last but not least, the European Innovation Council now for the first time can invest directly in companies. So they can look at the best startups, deep tech startups across Europe, and the European Innovation Council can both provide research grants, but also directly invest in the companies as an investor. So that's changing as well. And then, of course, the Digital Europe programme, which funds activities such as Euro HPC on supercomputing and quantum computing. Europe now procures at the member state level all its supercomputing directly inside this joint action, so that all of the standards are the same across the different member states. And we are now launching new calls on quantum computing to acquire quantum computing demonstrators in the same logic. So move to the conclusions. We've looked in particular at automotive and telecommunications, but including AI, IoT, the opportunities. You'll see in the report many, many more details. As you've seen, the EU is expanding its semiconductor manufacturing to move towards 20% global share of manufacturing from 10 to 12% today, a very huge task. To quote the President of the European Commission,
There is no digital without chips. Also, today we realize there is no security without secure chips. So we need to do this. And we also need to take back, at the same time, some of the IP ownership. Too much we've left the IP ownership of chips to others in the US, in the UK, and elsewhere. So we've recently launched major new initiatives where we will own the IP, where we will set up our own design libraries in areas in using tools such as RISC-V and things like that. So, and we also see the opportunity to collaborate with Brazil on packaging as we scale up, because we need partners, and you need double sources, you need second sources. There are so many opportunities to collaborate together. Let me move to the policy recommendations. There's only 2 more slides. The policy recommendations are grouped in 3 main areas. The first one is industry, increasing industry collaborations. That's essential. Where there's industry, R&D follows. It's essential to move forward. The second one is creating semiconductor ecosystems, so that we all know what each one is doing and we can share best practices and on education, training, and other areas. And the last, we believe, is a recommendation, a cross-cutting recommendation across all the areas to coordinate actions and share intelligence on the resilience of supply chains. And we've done a lot of work in the European Union on that. So the recommendations are the following. First of all, to increase Brazilian and EU industry collaboration in strategic areas. We cannot do everything. We have to focus. So we should focus on the strategic areas where we both have a joint interest. And they exist. Secondly, to strengthen the industrial partnerships and the value chain linkages along in key areas in the semiconductor supply chain, and in particular for automotive and communications. The third recommendation is to promote an EU-Brazil SME platform and actions to accelerate the growth of high-tech SMEs. Europe has an SME platform. We have a platform very targeted towards semiconductors. So it should be feasible to establish links, certainly even using virtual meetings between our SME platforms, which we have in each member state, and we also have a European coordination mechanism. So we can provide you with the contacts at the European level and then at each member state level and set up perhaps a joint meeting. It would be, I think, very useful for our SMEs. Next, to create at the regional level semiconductor partnerships. European Union has a number of regional alliances of semiconductor, the regions deeply involved in semiconductor manufacturing and research. Saxony, Rhône-Alpes, Grenoble, etc. So those alliances exist, and perhaps we could connect with your Brazilian regions. I believe there are 2 regions that are particularly strong also in semiconductors. Enhance the ecosystem cooperation through a joint EU-Brazil Semiconductor Competence Centre. The European Union has moved in the last 6 months to create a semiconductor competence centre in each member state. This is not led by research staff or academic staff or RTOs. This is a group of people who are there to connect companies, to connect different actors with all of the facilities that are being created in the European Union, new pilot lines, new packaging facilities, new design platforms. So we will have competence centres in each member state. We will have a European mechanism coordinated by the European Commission, and I believe it will be very useful to connect between those competence centres, contact points essentially, and what you have in Brazil. Of course, postgraduate education and training are essential, and we give some concrete examples there. The European Union has Erasmus Mundus programs and many others, and likewise Brazil has many programs that are mentioned in the report. So we believe we could promote bilateral initiatives. And then last but not least, to share actions on improving the resilience of Brazilian and EU semiconductor supply chains. In that regard, the European Commission has mobilised its own research services. The European Commission has the joint research centres. They are excellent. And they have put together a tool that can follow supply and demand
on key components, on key systems, that can look suddenly if the supply has dropped dramatically in 1 month or 1 quarter, or if the price has trebled, and they use a number of indicators to say, here are the choke points, here's what we see will be the problems in the next 3 months. And that tool has been validated by the European Semiconductor Expert Group. I'm a member of that, and I believe it's a unique tool today to address supply chain resilience. And I believe there, perhaps Secretary Miguel might be interested to look at that and see what we could do together, because the tool is only as good as the data. You purchase around the world, we purchase around the world, and maybe there we can share the indicators we see and make predictions on supply chain resilience and take action now. So they're the 7 recommendations. They're detailed, of course, in the report. And with that, I will say obrigado. Bom, pessoal, agradeço então mais uma vez a brilhante apresentação tanto do professor Gabriel quanto do professor Jacobus. Esse trabalho ele tem quase 70 páginas, ele estará brevemente disponível, né, tanto no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto no site da Delegação da União Europeia aqui no Brasil. E acho que foi um estudo bem detalhado, muito interessante, muitas recomendações, inclusive tocando na parte de colaboração. E aí eu pediria então ao Bertuzzo, diretor do Instituto Eldorado, que conhece bem o ecossistema europeu, conhece os centros de P&D europeus, que pudesse fazer aí um comentário, Bertuzzo, como que você enxerga as possibilidades de cooperação entre o Brasil e a União Europeia e de que forma isso pode melhorar e impactar o ecossistema brasileiro de semicondutores. Ok. Bom, gostaria de começar agradecendo, né, o convite de estar aqui nesse painel, os organizadores, né, e também saudar aqui os componentes aqui da nossa mesa, né. Guilherme, assim, eu particularmente já tenho dito isso há um bom tempo, que talvez a União Europeia seria talvez o principal parceiro que a gente poderia ter nessa área particular, né. E uma razão muito simples é porque tem muita similaridade. É lógico que tem uma diferença de escala enorme, a gente pode ver aqui pelo resultado, mas ele tem uma particularidade que é muito próximo do modelo implantado hoje no Brasil de inovação, né? É mais ou menos assim, é um who does what similar ao nosso, né? Tem os players, os principais players que tem na Europa, você consegue identificar eles aqui dentro do Brasil. Isso é um facilitador tremendo para uma aproximação, né? Porque já tem mais ou menos lá do lado de lá quem é responsável pelo quê, e a gente tem muito bem mapeado isso aqui, quem poderia fazer. Isso facilita essa aproximação. Então, isso acho que é um fator preponderante. A gente não vê isso muito em outras regiões, até porque talvez boa parte da área de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, desde o princípio, desde os inícios dos programas de pós-graduação, teve uma aproximação muito grande com a Europa. Então, isso foi sedimentando e acabou formando, então, uma base comum que eu acho que é muito interessante. Então, assim, o estudo, na realidade, é um estudo, eu não tive acesso ainda ao detalhe, mas pelas recomendações, eu acho que está muito alinhado e está muito bem desenhado para a realidade que a gente tem hoje, né? Essa nova realidade, essa cisão, essa disputa. Se a Europa se sente numa situação difícil, né, imagine uma situação, um país como o Brasil, né, que, poxa, está num patamar abaixo. Então, acredito que é uma oportunidade muito grande, mas também é um desafio enorme, né? Por que é um desafio enorme para nós? Porque eu acompanho já de longa data, como o Guilherme já disse, de muitos anos eu tenho visto os estudos da União Europeia, das Key Enabler Technologies, como ela tem evoluído, como a coisa ela desce ao nível de detalhe que permite que a política que está sendo ali desenvolvida começa a permear o tecido de inovação na Europa. Isso talvez é uma coisa que a gente, para seguir em frente, a gente vai ter que fazer algo similar aqui dentro do Brasil. Quer dizer, assim como a Europa tem bem definido os roadmaps, tem lá o IRA,
roadmap de tecnologia industrial, porque tem um pensamento muito forte do para que eu estou fazendo uma pesquisa, né? Tem essa necessidade de, em conjunto com a indústria, definir roadmaps, né? Nós vamos ter que, talvez, olhar e ver, dentro dessa grande oportunidade que a gente tem desse trabalho conjunto, como que isso é mapeado na Europa e como isso pode ser refletido para o Brasil para potencializar essa sinergia entre o Brasil e a União Europeia. Nós temos muito interesses em comuns, o próprio estudo dizendo que a parte automotiva, de eletrônica embarcada, que hoje está passando por uma revolução muito grande, né? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista até de desejo de consumo dos automóveis, que hoje talvez o item principal não está mais lá no motor e outras coisas, está nos aspectos de interação com o usuário. Então, tem um desafio muito grande pela frente, que a indústria concentrada na Europa está muito atenta nisso, está influenciando o roadmap tecnológico, ela vai influenciando isso até do ponto de vista do semicondutor, né, de uma certa maneira, né, e isso, de uma certa forma, a gente também está dentro do mesmo contexto. Então, assim, eu acho o estudo, os resultados, as indicações extremamente importantes e interessantes. O viés de Small Medium Enterprise, eu sempre digo, no Brasil a gente fala muito startup e pouco Small Medium Enterprise. Nós temos um tecido de Small Medium Enterprise que pode ser mobilizado, que eu acho que a Europa é exemplo disso, principalmente no trabalho com as instituições de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos que olhar o viés que a Europa dá para a infraestrutura tecnológica, não apenas a de pesquisa de ciência e tecnologia, mas a de infraestrutura tecnológica, que habilita a evolução da tecnológica até virar um produto comercial mais à frente. Então, tem exemplos muito interessantes nessa área na Europa, que também a gente teria que olhar em detalhes. Então, é isso. Eu acho que seria a melhor oportunidade para o Brasil para fazer uma inserção, mas a gente tem um dever de casa aqui muito grande, que eu acho que, com a própria ajuda da Europa, da comunidade europeia, vendo os modelos que foram implantados pela indústria, os estudos, isso estão disponíveis nos sites, a gente pode se organizar melhor, com certeza, para fazer frente a esse grande desafio que todos nós temos pela frente. Obrigado, Bertuzzo. Como eu costumo dizer, eu lembro de falar isso lá no encerramento, na apresentação do Plano de Internet das Coisas, quando a gente trabalhou nisso em 2018, quando a gente encerrou o estudo e apresentou o estudo, a gente costumava dizer que o trabalho não estava acabando, na verdade, ele estava começando. Então, aqui é a mesma coisa. Com esse mapeamento e esse estudo feito pelos professores, na verdade, não é um fim, é um começo, que a partir de agora a gente vai ter, acho que, como o Bertuzzo falou, bastante trabalho pela frente. E aí, agora, eu pediria ao Lucas que pudesse dar um olhar diferente aí, talvez um olhar sobre o lado da demanda. De que forma, por exemplo, já que nós estamos no setor aqui, num evento de telecomunicações, de que forma o setor de telecom poderia drivar o setor de semicondutores? Lucas, fica à vontade. Obrigado, Guilherme. Bom, é um prazer estar aqui com todos. Parabéns pelo estudo, um estudo muito interessante. Parabenizo a União Europeia e o Brasil pelo estudo feito. Eu lido com muita empresa de fora, que são clientes nossos, e, enfim, é sempre bom quando a gente vê uma pesquisa que trata a região como oportunidade, porque muita gente olha para a região como problema, né? A América do Sul, às vezes, é tratada como problema, e, às vezes, pouco como oportunidade, como solução. Em relação à questão do telecom, e depois eu queria fazer um outro comentário, se me permite, em cima do assunto um pouco mais geral, mas em relação ao telecom, a gente tem aí com o 5G uma oportunidade gigantesca de ganho de produtividade no Brasil, que talvez seja um dos problemas crônicos aí do Brasil, né? Problema crônico de toda vez a gente vê ali aqueles estudos, a produtividade no Brasil é igual à República de não sei quando, em 1912. Né? Todo ano tem uma pesquisa dessa, né? Que parece que está só ficando mais difícil alcançar o mundo. E quando a gente olha para o telecom e a gente olha como que isso pode, por exemplo, mudar a vida dos brasileiros com a internet das coisas, com a internet em máquinas, e o brasileiro adora isso, né? Só olhar todos os dados em relação à integração digital no Brasil, e é rápido, né? Fizeram um Pix, 2 dias depois todo mundo usava o Pix, né? O brasileiro ama tecnologia, né?
O brasileiro é um dos países mais conectados do mundo, né? Então, para que isso chegue nas máquinas, a gente vai ter que ter dispositivos, sensores, enfim, que são adaptados à realidade brasileira, né? E o Brasil tem realidades muito especiais dentro do próprio país, né? Que às vezes a gente não olha e não dá esse valor, né? Eu costumo dizer que o Brasil é melhor do que parece e pior do que deveria, né? E nessas ilhas de oportunidades que o Brasil tem, seja o agro, seja sistema bancário, o sistema bancário brasileiro é muito sofisticado comparado com outras partes do mundo, né? O agronegócio brasileiro é muito sofisticado. A gente hoje alimenta boa parte do mundo. Então, imagine quantas dessas soluções made in Brazil poderiam acontecer se nós tivéssemos um avanço nessa questão, nessa discussão de semicondutores, nesse avanço tecnológico. A gente teve, por exemplo, recentemente, um avanço bancário absurdo com a questão do PIX, né? Que não existe no mundo. Nos Estados Unidos você tem ali o Zelle, que é uma questão meio privada, tem uma taxa, não pode passar tanto, não pode mandar depois de X horas. E o Brasil conseguiu criar uma solução, mas era uma solução ali mais simples. Mas a gente está pronto para essas soluções mais sofisticadas. E, obviamente, telecom, isso se desdobra para tantas coisas, né? Por exemplo, a partir do desenvolvimento do telecom, que a gente viu o desenvolvimento de computação em nuvem, em data centers, que são setores que crescem muito no Brasil e que vão crescer, e outros setores que a gente ainda vai descobrir que a telecom faz parte, né? Que hoje não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, com 5G, 6G, a latência diminuindo, a gente conseguindo ter ali um novo produto se beneficiando da interoperabilidade das máquinas conversando, né? E por último, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a questão das políticas públicas, né, no Brasil. Eu costumo falar, quando a gente faz nossos eventos para clientes, uma boa ideia na política, ela nunca é o fim, ela é o começo. Muita gente acha que com uma boa ideia você vai ser coroado rei com aquela boa ideia, né? Eu já vi muito gestor no Brasil que vai para um ministério, vai para alguém e fala, tive uma ideia, e ele acha que só porque a ideia é boa vai andar. Um projeto de lei, uma política pública, ela é igual a um cachorro. O cachorro pode ser inteligente, bem treinado, bonito, cheiroso, ele não vai colocar a coleira nele e andar sozinho. Alguém tem que botar a coleira nele todo dia e caminhar com aquele cachorro. Ele não vai se caminhar. Então, para isso é preciso que a sociedade se organize, que o país... E uma política pública avança, muitas vezes, na base da pressão, na base da organização da sociedade em torno daquela política pública. Então, a sociedade civil brasileira organizada, as empresas, setores que são muito representativos e fortes, o agronegócio, a FEBRABAN, a Fiesp, a FIENG, todos eles precisam entender, e eles não vão entender de graça isso, vocês precisam explicar. Todo mundo tem um papel nisso, o governo, a sociedade, se a União Europeia tem interesse aqui, que também tem esse papel de apresentar isso para a sociedade, por que é bom para o Brasil. Então, uma política pública, ela simplesmente ser boa para o país não necessariamente é motivo de finalização dela. É preciso que tenha um trabalho muito bem feito, de formiguinha, todo dia, para que avance nesse tema. Eu acho que é isso, minhas considerações, e muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu aprendi muito e vou dar uma olhada no estudo depois com mais cuidado. E também um problema dos semicondutores que eu senti falta, que ninguém falou, foi que faltou PlayStation ano passado, eu não consegui comprar um. Agora eu consegui já, mas foi um super problema, né? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Outra demanda, outro driver de demanda, né? A indústria de games, não deixa de ser. Aliás, é difícil achar um segmento ou uma indústria hoje que não utilize chips, né? Por isso a importância dos semicondutores. Eu sei que a gente já está com o tempo estourado, mas eu vou ver se a gente consegue abrir para perguntas. Haveria alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade? Eu vi que ele mostrou ali a Ceitec, né? Então,
A pergunta é sobre qual a importância que o governo atual está dando em relação à CEITEC. Se há uma intenção de fazer a empresa crescer, né, e produzir chips no país. A pergunta, no caso, é para o governo, ou seja, para mim, né? Exatamente. Não, com certeza, desde o início desse governo, houve uma motivação e um desejo de retomar o CEITEC. Foi publicado logo no início um decreto que criou um grupo interministerial para rapidamente estudar e analisar as possíveis rotas tecnológicas para o CEITEC. E também um outro decreto que tirou o CEITEC do plano de desestatização. Ou seja, ele não seria mais desestatizado, ou seja, seria novamente estatizado, se tornaria uma empresa pública. Novamente, ou seja, reverteria-se a liquidação que o último governo colocou o CEITEC. Então, assim, do ponto de vista das autoridades, está colocado que o desejo é que o CEITEC retome. Não é uma tarefa simples. Nosso secretário Henrique Miguel sabe muito bem, tá? Ele é hoje um dos responsáveis por esse grupo interministerial, tem trabalhado, né, quase que diariamente nesse tema, e a gente espera que essa questão vá ser resolvida e vá ser endereçada, e talvez para o próximo ano, Henrique, a gente já possa ter o CEITEC, num primeiro momento, voltando à condição que ele estava antes de ser estatizado, e talvez num segundo momento partindo para novas rotas tecnológicas que são justamente objeto de um longo estudo que foi feito e que está sendo apresentado aos ministros da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio, da Fazenda, do Planejamento e da própria Casa Civil, para todos juntos decidirem, junto com o presidente da República, né, qual seria essa nova rota tecnológica do CEITEC. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, secretário? Bom, mais alguma pergunta? Ali. Boa tarde. Eu fiquei curioso de saber como o CHIPS Act da Europa compara com o dos Estados Unidos, não é? Que a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, é muito menor, muito maior, é diferente. Fiquei com essa curiosidade. Bom, quem poderia responder? Professor Gabriel. The European Chips Act is designed for the European reality. It's scaled for European objectives. There is a component that addresses encouraging, facilitating manufacturing capacity, large-scale manufacturing capacity. You've seen that. You know, Intel is establishing 2 plants in Germany. TSMC will establish a plant. But also European companies are ramping up massively manufacturing capacity in areas where we're very strong, like power electronics. You need very new materials, new manufacturing plants for that, silicon carbide, etc. So that's all been addressed, but it's been addressed along the whole supply chain. So the silicon carbide materials and substrates, they're key. So you see plants that are being established that address the substrates, going all the way through to the manufacturing and packaging of those power electronic devices for automotive applications, for example. That's one element, is called Pillar 2 of the CHIPS Act. But Pillar 1 of the CHIPS Act deepens the technological capability, the infrastructural capability that you mentioned. There will be 3 research pilot lines, but industrial scale pilot lines. One on 2 nanometer semiconductor, which will be based at more than likely IMEC. One cannot prejudge these things. One on 8 to 10 nanometer silicon on insulator for ultra low power electronics, IoT, many other markets, consumer markets. That will more than likely be in Leti, which was the institute that I directed, and a third one on advanced packaging.
So that's inside the Pillar 1, but there will be a call for a whole host of pilot lines. Europe wants to put in place these pilot lines within public or private facilities, so that will be accessible to all of industry across Europe, SMEs especially, and then of course medium and large scale companies. So that's Pillar 1. That reflects a European reality, that we have some of the best research technology organizations in the world, if not the very best in the world. They are very unique. I know Brazil has RTOs as well, but the scale, the size of the RTOs that we have, with thousands and thousands of people in them, is quite unique. They haven't got it in the US, nor Asia, perhaps only in Taiwan. So Pillar 1 addresses those pilot lines, but it also addresses the creation of a design platform. Design is essential. Professor Schwartz mentioned the design capability in Brazil. We have around 8,000 design engineers in Europe, but that will scale up now dramatically. One of the problems with companies, fabulous companies that want to design chips and sell their IP or their chips, is that it's very hard, it's very expensive to test those designs. If you want to have a mask set for a new design to get something fabricated, perhaps at TSMC in Taiwan or in Europe, it can be several millions of euro. So the European Union and the European Commission is putting in place a whole design platform that will provide facilitated, low-cost access to our best chip design companies and our best chip designers in the universities and elsewhere to go very fast in this area. So each member state will have a design center, coordinated design, European design platform, and the European Union can then negotiate it using its muscle at scale, instead of individual universities or others trying to provide and negotiate these facilities, often with US software providers. So the Pillar 1 is focused on putting in place the enabling capability, pilot lines, design platforms, packaging pilot lines, etc. A whole host of things. Over 4 to 10 billion euro will go in there. Then the next pillar is on, as we said, massive manufacturing capability, using the tools, the IPCEI, the Important Project of Common European Interest, or other tools to do that. And finally, at the end, is other mechanisms to ensure that we have a more robust supply chain, like I've mentioned. So that's one part of it. I think it's differentiated from the US. The US hasn't got as many industrial pilot lines. The US is more focused on that industry component, manufacturing capacity, but you need both. And for the future, you'll especially need both. Thank you. Ok, obrigado. Alguém gostaria de complementar? Queria acrescentar é que nos dois casos eles elegeram o packaging avançado e packaging heterogêneo como sendo uma prioridade. E para a gente, no Brasil, a gente tinha que olhar isso aí com carinho, porque a gente já tem uma indústria instalada e que essa área está evoluindo rapidamente, tecnologicamente, do ponto de vista tecnológico. Então, aí a gente tem muito a ganhar nessa parceria com a Europa, que é como o Gabriel disse aqui. Eles estão muito preocupados em desenvolver essa nova... Já tem uma expertise em RTO, que é transformar e facilitar para o ecossistema de inovação, para as empresas pequenas e médias acessarem de uma forma competitiva. Isso é o exemplo que a gente tem que seguir aqui para estruturar algo, pelo menos dentro da escala que é possível, para a gente ter chance de participar dessa nova rodada mundial, né? E os Estados Unidos, boa parte do recurso vai para fazer upgrade de foundries já estabelecidas, por exemplo, 180 nanômetros para 40, 45. Então, eles estão usando de uma maneira diferente, né? Mas isso tem sido assim ultimamente, né? A visão americana é uma visão mais imediatista, a visão europeia é mais voltada para o futuro e, às vezes, de habilitar novas tecnologias. Então, acho que é bem característico, esses dois países têm essa diferenciação. A gente tem que tentar aqui, nessa parceria com a comunidade europeia, reforçar algumas coisas que a gente já tem, no meu ponto de vista, uma posição relativamente favorável, como, por exemplo, a área de packaging avançado e packaging heterogêneo. Ok, obrigado, Bertuzzo. Bom, por mim, eu continuaria aqui o debate por mais tempo. Temos mais perguntas? Eu gostaria de saber qual é a posição do Brasil
no cenário internacional, comparando com os países da América Latina dentro dessa área? Quer falar, Bertuzzo? Eu acho que a América Latina, o único que tem alguma... Ele perguntou qual a posição do Brasil comparado com outros países da América Latina nesse setor. Né? Eu acho que assim, o Brasil se destaca, né? Mas a gente tem que estar com muita atenção. México, nesse modelo de Estados Unidos e China, o México está recebendo muito investimento, né? Muito investimento. Então, pela proximidade que eles têm lá, do acordo que eles têm do livre comércio, eles têm uma vantagem competitiva muito grande. Estão caminhando rapidamente. Até uma das ideias que eu andei conversando aqui com o pessoal do Ministério será que o Brasil, como que ele acessaria eventualmente o mercado do México para endereçar mercados nos Estados Unidos, se teria algum tipo de competitividade pelos mecanismos que a gente tem de comércio bilateral com o México. Mas o México está crescendo muito e tende a ter uma posição dominante por conta dessa situação. Muita empresa que montava produto na China está indo para o México e junto está carregando essa indústria, principalmente a parte de packaging. Tá? Então, tem ali uma situação, uma dinâmica um pouco diferente aí acontecendo. Não, isso é outra coisa. O Brasil também tem muita conexão. Acho que a gente realiza aqui os chips em algum lugar, né? Semana passada teve chip em Rio. Então, você observa que a parte de design está muito bem distribuída pela América Latina, né? E eu acho que tem um grupo de design, por exemplo, na Argentina, lá em Córdoba, que a gente tem muito relacionamento, o Chile. Então, essa questão do design, só para complementar aqui na linha do que o Henrique Miguel estava aqui me dizendo, o design depende muito de talento das pessoas e aptidão para fazer design de chip, né? Isso, as pessoas com essa aptidão não tem um GPS, escolhe tudo num lugar para nascer, é distribuído. Então, a política de governo que o Brasil tem feito, acho que é muito interessante, que ela espalhou pelo Brasil essas universidades, ferramentas e possibilidade de, hoje em dia, as pessoas que têm interesse nessa área evoluírem distribuído por todo o Brasil, do Amazonas, Nordeste até o sul do Brasil. Isso tem dado resultado. Apesar do professor Jacobs ter mostrado aqui só 500 designers, eu tenho certeza absoluta que tem 10 vezes mais do que isso atuando fora do país. Né? Porque nós formamos aqui nos programas de capacitação uma boa quantidade, 3, 4 mil pessoas. E essas pessoas estão na Europa, trabalhando em projetos de chip, nos Estados Unidos. Às vezes estão aqui no Brasil e não têm relacionamento com as designers, eles trabalham em casa remotamente. Então, o mundo está mudando, né? E a gente já tem um ecossistema aí de, acredito, mais de 5 mil pessoas envolvidas nisso, mas num modelo diferente, né? Então, eu acho que para a gente ganhar escala nisso, com a parceria também com os países vizinhos, que podem acrescentar expertise na área, a gente tem boa possibilidade de conectar com a Europa e ajudar a Europa no desafio de novos projetos na área de circuito integrado. Na minha instituição, a gente já trabalha com 2 empresas europeias na área de chips de inteligência artificial e que tem um sucesso, é uma coisa muito importante para a gente. A gente está dedicando muito a esse tipo de trabalho, na esperança que um dia a gente tenha startup ou pequenas e médias empresas atuando nesse segmento aqui também no Brasil. Ok. Bom, acho que vamos encerrar. Temos agora um coffee break. Muito obrigado, então, mais uma vez, Lucas, Gabriel, Jacobos e Bertuzzo. Palmas. Excelente painel. E aguardem pelo estudo que será publicado em breve. Obrigado.